inclinar-se a uma leitura redutora e formalista da Constituição. O Presidente tem de zelar pela saúde da nossa vida democrática, através da liberdade de imprensa e de todas as liberdades civis. Tem de assegurar que a participação dos cidadãos na vida política não se esgota nas eleições e na representação partidária. E tem de exigir independência e isenção em todos os organismos da administração pública. O Presidente tem de vigiar a ocorrência de conflitos de interesses entre o mundo político, o mundo económico, o poder mediático e, de um modo geral, todos os poderes fáticos não sufragados nem legítimos. O Presidente é o garante dos valores e princípios consagrados na Constituição da República, que lhe cabe cumprir e fazer cumprir. Não pode calar-se, nem pode ser neutro, quando estiver em causa valores e direitos fundamentais ou regular funcionamento das instituições democráticas. Por isso, não serei neutro como nunca fui, na luta pela decência da democracia e pela transparência da vida pública, contra o clima de permanente insinuação e suspeição que mina a confiança dos cidadãos. Não serei neutro contra o clientelismo, a corrupção e os interesses que tentam capturar o Estado democrático. Não serei neutro relativamente à necessidade de justiça e reassumir com autoridade e prestígio a sua função de pilar essencial do funcionamento do Estado de Direito. Não serei neutro na defesa do papel insubstituível das Forças Armadas e no apoio aos militares portugueses empenhados em missões decorrentes dos compromissos internacionais do nosso país no quadro das Nações Unidas. Não serei neutro na valorização da história, da cultura e da língua portuguesa e na defesa dos interesses e valores permanentes de Portugal. Não serei neutro na defesa dos direitos sociais que nas democracias modernas e na nossa Constituição são inseparáveis dos direitos políticos e sem os quais a nossa democracia ficaria mutilada. Somos europeus por direito próprio e devemos estar no centro e na vanguarda da construção europeia. Portugal foi Europa antes da Europa ser. Foi a visão dos nossos navegadores que trouxe à Europa um novo ver e um novo saber. A revolução cultural e científica, fruto das navegações, destruiu mitos e dogmas e trouxe ao mundo o espírito moderno, o espírito do Renascimento, o espírito europeu. É este espírito de abertura à diferença e aos outros que é preciso levar à Europa. Podemos voltar a ser pioneiros. Sobretudo agora que a Europa entrou num perigoso ciclo de desconstrução e quebra de solidariedade. Estão em curso reformas dos tratados que não nos podem ser impostos. Temos que ter uma palavra nossa, afirmativa e crítica, porque a Europa precisa de decisões colegiais e não de decisões cozinhadas a dois pelo novo eixo do centro contra os países da periferia. Na Europa é mais importante e urgente que qualquer outra, porque foi o sistema financeiro que esteve na origem da atual crise. As finanças devem ser postas ao serviço da economia. Devem ser criadas taxas sobre as transações financeiras e lançadas as euro-obrigações há tantos anos defendidas por Jacques Delors para financiar solidariamente o investimento. A mudança de que a Europa precisa pode começar por um país como Portugal. O 25 de Abril também foi um ato pioneiro. Também abriu o caminho à transição democrática da Espanha. Se somos periféricos na Europa, não somos histórica e culturalmente periféricos no mundo. Temos também de valorizar a nossa dimensão euroatlântica. Não apenas na perspectiva da afirmação e internacionalização da língua e do desenvolvimento das relações económicas, mas no da constituição de um novo espaço político
económica e cultural. Não é por acaso que o número crescente de países se tem aproximado da comunidade dos países de língua portuguesa. É por aí que passa a singularidade de um país que é muito maior do que o seu pequeno território, mas que pela língua e pela história pode e deve ser no mundo um ator global, como se comprovou na eleição de Portugal para membro do Conselho. É essa também a função do Presidente da República: dar à representação externa a dimensão patriótica da história, da cultura e da língua portuguesa, porque essa foi, é e continua a ser a nossa riqueza principal. Portugal deve prosseguir uma política internacional baseada numa diplomacia de paz, capaz de antecipar crises e conflitos, favorável à eliminação da violência e ao reforço dos mecanismos multilaterais de segurança. Uma diplomacia que contraria a cultura de morte alimentada pelo terrorismo e pelos extremismos de toda a espécie. E é nesse sentido que deve agir nestes 2 anos em que tem assento no Conselho de Segurança. A política externa portuguesa deve articular a integração europeia com a abertura a novos espaços geopolíticos. O continente americano, desde a América do Norte até à importante dimensão ibero-americana. A CPLP, o Magreb, as nações emergentes da Ásia. Deve ser reafirmada a importância das 2 dimensões da intervenção das Forças Armadas Portuguesas no exterior: a cooperação técnico-militar com os países africanos de língua portuguesa e a participação em missões de paz das Nações Unidas. Amigos, companheiros e camaradas, candidato-me pela igual liberdade de homens e mulheres. Não considero natural, entre aspas, que as diferenças biológicas de sexo determinem obrigatoriamente desigualdades entre homens e mulheres. A igualdade de homens e mulheres é, para mim, uma prioridade da organização social. Candidato-me em defesa de uma sociedade cosmopolita e de inclusão, que saiba conjugar diversidade e cidadania, prevenindo a segmentação social e a discriminação racial. Candidato-me para que Portugal se afirme como lugar de encontro e de paz e seja um exemplo de convivência harmoniosa e fraterna entre todos os seus cidadãos, independentemente da religião, raça ou cultura. Candidato-me a pensar também nos nossos compatriotas que ao longo de décadas deixaram o país, dando origem a comunidades portuguesas laboriosas e integradas que contribuem ativamente para o desenvolvimento dos países onde vivem. E nos muitos milhares de jovens qualificados que nos nossos dias continuam a procurar fora de Portugal oportunidades e condições de vida que por cá não encontram. Portugal não pode continuar a alienar este tipo de candidato por mais cidadania para todos, sem esquecer que um dos obstáculos ao seu exercício é o desemprego e o emprego precário, um dos nossos mais graves problemas. A precariedade contribui para a pobreza, para a dependência das famílias, para a insegurança e para o medo, inibindo o crescimento económico e o consumo. É uma ameaça à coesão social e um empobrecimento da democracia. Candidato-me por um novo contrato social que implica solidariedade entre gerações e a indeclinável obrigação de assumirmos coletivamente as nossas responsabilidades perante os pensionistas e os idosos pobres. Solidariedade e vigilância também perante os direitos das pessoas portadoras de deficiência, contra todas as barreiras e discriminações que, apesar dos esforços, a sociedade ainda lhes impõe. Ninguém deve ficar fora ou ser posto à margem numa pátria que é de todos e para todos. As desigualdades sociais dificultam o crescimento económico. Os países mais prósperos são também os mais igualitários. Precisamos de políticas económicas que favoreçam a redistribuição do rendimento, para superar as situações de pobreza que persistem, para dinamizar o consumo das famílias e induzir o crescimento económico. É preciso equilibrar as contas públicas, mas também há o déficit português que continua a ser um déficit social,
um déficit de emprego, um déficit de justiça e um déficit de solidariedade. Precisamos de defender, preservar e garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, a principal transformação social do nosso sistema de saúde. Precisamos de defender a escola pública, uma escola pública de qualidade e excelente. Precisamos de defender o serviço público de segurança social. Foi apresentado um projeto de revisão constitucional que é, ao fim e ao cabo, um programa do Governo e um projeto estratégico de destruição do Estado Social. O meu compromisso é claro. Pelo meu passado e pelas minhas posições, os portugueses têm a garantia de que se algum Governo ou Parlamento no futuro pretender acabar com o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública e a segurança social pública, eu estarei contra e exercerei sem restrições. Quero igualmente deixar claro, porque é tempo de falar claro, que utilizarei todos os poderes de que dispõe um Presidente da República para impedir a liberalização dos despedimentos através da eliminação do conceito do justa causa, porque a Constituição não admite e precisamos de outro modelo económico. Uma economia de quem partilha e é capaz de multiplicar valor sem exploração e sem subsídio ou dependência. Uma economia que saiba criar emprego, inovar e valorizar as suas empresas e os seus trabalhadores. Precisamos de uma economia ao serviço das pessoas, não das pessoas ao serviço da economia. O excesso de endividamento afeta a soberania e a autonomia de decisão do país. Precisamos de políticas de rigor financeiro e de consolidação das finanças públicas, indispensáveis para se poderem desenvolver políticas de emprego, de crescimento económico e de defesa dos direitos sociais. Mas não podemos ficar reféns de políticas recessivas. Temos razões estruturais para a crise. Não nos libertaremos dos credores se não mudarmos o nosso modelo de desenvolvimento, baseado em salários baixos, fraca especialização produtiva, degradação de recursos naturais e pouca exigência em matéria de gestão. Portugal não pode continuar a ter uma economia assente apenas em mão de obra barata e no botão. Também não deve transformar-se numa economia exclusivamente de serviços. Precisamos de refazer o nosso tecido produtivo e de uma nova estratégia de desenvolvimento competitiva, solidária e sustentável, com mais inovação, mais emprego e mais coesão. Precisamos de mudar de paradigma. Temos de compensar as nossas debilidades estruturais com políticas ativas de qualificação das pessoas, das instituições e do território. Temos de olhar para os nossos recursos, voltar a dar à agricultura um papel multifuncional.